Começou. São duas esferas, é o exercício 4 da nossa aula, da nossa quarta aula sobre potencial elétrico. E é do Vilat, é do capítulo 7, é o quarto exercício. Nós temos duas superfícies esféricas e concêntricas que têm raios de 5 e 7 centímetros. A superfície menor tem carga total de 3 nanocoulombs e a carga total na superfície maior é de menos 2 nanocoulombs. E o que ele está pedindo é calcule a diferença de potencial entre as duas superfícies. E aí a gente observa aqui as duas superfícies. Nós temos então uma superfície interna, que tem um raio de 5 centímetros, uma superfície externa que tem um raio de 7 centímetros, e na superfície interna existe uma carga de 3 nanocoulombs, e na superfície externa, no raio 7, tem uma carga de menos 2 nanocoulombs. Então o que a gente vai querer fazer aqui agora é calcular qual a diferença de potencial. Deixa eu mostrar aqui. Qual a diferença de potencial? Então é como se eu chamasse aqui de A e aqui de B. Então entre aqui e aqui eu tenho uma diferença de potencial. A gente vai querer calcular a diferença de potencial entre A e B. Aqui tem algo bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós temos duas superfícies, certo? Então eu vou calcular primeiro a tensão na superfície externa, ou seja, a tensão na superfície externa. Então a superfície VB, se nós olharmos e vamos definir isso aqui como sendo, por exemplo, aquela constante K multiplicado por QB sobre o RB. Então, 9 vezes 10 na nona, vezes a carga menos 2, vezes 10 na menos 9, dividido por 7 centímetros. Essa tensão aqui, ó, meus caros, ela vai ser na ordem de menos 257,14 volts. Só tem uma característica bem interessante que depois eu vou comentar para vocês. E agora, se nós olharmos, isso aqui é a tensão na superfície externa, e as tensões criadas pela carga na superfície interna. Eu vou desenhar novamente. Então nós temos a superfície interna, que vale aqui 5 centímetros, e essa carga de 3 nanocoulombs. Então ela vai criar um potencial que eu vou chamar de VA1, e também eu vou criar um potencial na carga no ponto aqui 7 centímetros. Então eu vou criar aqui um potencial VA2 no raio de 7 centímetros. Aí nós temos que VA1 é aquela constante K vezes QA dividido por RA, que é o que? 9 vezes 10 na nona vezes 3 vezes 10 na menos 9 dividido por 5 vezes 10 na menos 2. Então VA1 ele nos dá um valor de 540 volts. Agora a gente calcula o potencial VA2. VA2 é K que multiplica QA, mas agora não mais o potencial nesse ponto aqui, que é o raio R, igual a 5, mas é nesse ponto aqui, que é o mesmo. Então isso aqui é uma superfície equipotencial. Então da mesma forma como aqui nós temos uma superfície equipotencial, sobre essa superfície, sobre a superfície S1, nós temos também aqui na parte externa, nós temos um equipotencial sobre a superfície
sobre a superfície condutora 2, na verdade na parte interna. Mas imagina que isso aqui o raio é desprezível, então o potencial vai ser o mesmo na parte interna e na parte externa, ou seja, é só uma linha isso aqui. Então VA2 vai ser o que? A K vezes QA, que é 3 nanocoulombs, dividido por RB. E aqui então nós temos 9 vezes 10 na nona, vezes 3 vezes 10 na menos 9, dividido por 7 vezes 10 na menos 2. E VA2 é igual aqui a 385,71 volts. E agora que vem o ponto mais interessante. Meus caros, eu vou somar o potencial devido à carga Q2. Carga Q2, como nós vimos, é 3 nanocoulombs. Então essa carga de menos, ela cria, aqui na parte interna, ela vai criar um potencial que eu chamei de VB. Aqui. Mas aqui na parte interna, o potencial é o mesmo, porque o potencial criado pela carga menos 2 nanocoulombs, menos 2 nanocoulombs, é o mesmo potencial nessa superfície e qualquer ponto dessa superfície. Então vai acontecer uma coisa interessante. O potencial, o que nós queremos calcular é a diferença de potencial entre A1 e A2. Se a gente for querer calcular então qual... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Espere só um pouquinho. Qual a diferença de potencial entre as superfícies? Nós temos o que? V total vai ser VA1, e eu poderia dizer mais VB menos VA2, também mais VB. Isso aqui nos daria então VA1 menos VA2 mais VB menos VB. Isso aqui então é igual a zero. Então a nossa diferença potencial VT vai ser VA1 menos VA2, que é o que? Que é 540 menos 385,71. Isso aqui vale 154,29 volts. E a resposta é 154,3 volts. Então essa é a diferença de potencial que nós temos aqui, onde então o potencial, esse potencial criado pela carga Q2 é o mesmo potencial nesse ponto e nesse ponto aqui, então ele se anula, como nós demonstramos aqui, VB menos VB, ok? Então nós paramos por aqui.